Pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês por aí? Né? Como eu já disse no outro vídeo, eu não sou Felipe Neto, eu sou aqui o professor José Rodrigo e vou gravar um segundo vídeo para nossa segunda semana de quarentena, né? Avançando um pouco no programa, né? Essa seria uma aula que a gente faria presencialmente, eu vou apresentá-la aqui adaptada para online, com alguns materiais, né, que vocês vão encontrar aqui embaixo, né, da onde, ou em cima, enfim, não sei exatamente como é que vai ficar a ordem, né, mas eu gostaria muito que vocês assistissem um TED, né, de um autor que se chama Felipe Zimbardo, né, que vai ser importante para a nossa discussão. Se tiverem oportunidade e tempo de ler o texto do Max Horkheimer, Materialismo e Moral, né? E também assistam, enfim, hoje a aula vai ter duas convidadas, eu vou convidar aqui, né? A Lisa Simpson, né? Que vai ser a nossa convidada, e a Mafalda, deixa eu mostrar aqui a minha Lisa aqui para vocês, né? Ela fica aqui sobre a minha mesa, e a Mafalda, peraí, deixa ela ficar de pé. E a Mafalda, que é uma personagem um pouco mais antiga, não sei se vocês todos conhecem, né? Que também são duas meninas muito independentes, né? Muito questionadoras. E como a gente está falando de liberdade, elas estavam presentes aqui, né? Eu tinha até esquecido que elas moravam aqui, eu as convidei para assistir a aula, porque a aula diz respeito a elas também, né? Então, bom, vamos começar. Então, enfim, assistam, enfim, esse vídeo, se conseguirem, leiam os textos. Eu vou fazer o texto, né? Vou fazer, quer dizer, alguns comentários talvez sobre o vídeo e sobre o texto aqui. E também eu deixei um videozinho da Lisa Simpson que tem um episódio interessante e muito engraçado, enfim, para vocês assistirem, né? Então vamos lá, quer dizer, nós discutimos a aula passada a questão, quer dizer, relacionada ao conceito de modernidade, quer dizer, nós discutimos o conceito de modernidade do Weber, né? E uma das coisas que ficou claro ali, eu gostaria que tivesse então ficado claro, é que a ética, quer dizer, a gente pode depreender daquele texto que a ética pode ser pensada como um fenômeno histórico, né? A gente tem, claro, uma série de filósofos e uma série de ideias que circulam desde a Grécia até hoje, né? Mas a ética, eu acho que ganha em sentido e ganha aliás, em inteligibilidade, né? A gente compreende melhor o fenômeno ético se a gente pensar esse fenômeno historicamente e situar os autores que nós estamos estudando no seu respectivo momento histórico e também sobre a sua importância para o momento atual, né? Não é porque o Aristóteles escreveu faz, né, sei lá quantos séculos, que ele não é importante para os dias de hoje, mas não dá para usar o Aristóteles sem levar em conta o contexto atual. Ele não escreveu numa época moderna, ele não estava pensando, enfim, na sociedade fragmentada em esferas de valor, né, no sujeito dilacerado que a gente discutiu na aula passada, no mundo demagificado. Para o Aristóteles existia alguma coisa chamada logos, né, que tinha a ver com uma ordem natural das coisas e que estava ligado a enfim, uma certa ideia de natureza, né, que era normativa, né? Então é um pouco diferente o pensamento aristotélico do pensamento contemporâneo, mas de qualquer maneira é importante pensar a ética como um fenômeno histórico. É isso que eu quis mostrar com a aula passada, e o resultado, né, desse processo histórico que o Weber sintetiza nas suas categorias ali que a gente estudou, né, é esse sujeito que, como eu disse, é obrigado a ser livre, né? Obrigado no sentido de que ele perdeu, ou essa sociedade não tem mais uma referência única e inquestionável para orientar a sua ação, e, de uma certa maneira, ele é obrigado a dar sentido para a própria vida, né? O sentido não vem mais de Deus, pode até vir de Deus, mas no mínimo ele vai ter que decidir qual religião ele vai seguir, né? Você tem várias religiões no cardápio, digamos assim. Ele vai ter que decidir qual vai ser o comportamento dele no campo da família, né? Isso
isso vai implicar em ele eventualmente querer ter uma família mais tradicional ou menos tradicional, dependendo do tipo de atividade econômica que ele for realizar. Quer dizer, dificilmente alguém consegue fazer uma atividade muito demandante se tiver muitos filhos, né? Isso cobra um preço, né? Você vai ter que ter todo um trabalho de cuidado. No caso da família sempre recai, ainda recai, né? Grande parte do trabalho, ou talvez o trabalho inteiro, sobre as mulheres, o que complica ainda mais, né? Para as mulheres tomar esse tipo de decisão. Você uma profissional de ponta, você uma, uma profissional que vai ser muito demandada em termos de tempo, em termos de viagem, enfim, isso dificulta ter uma família. Então, enfim, esse sujeito, homem ou mulher, eu estou falando aí, ele se vê, né, então, nessa situação de ser obrigado a tomar decisões e dar sentido para a sua própria vida, criando para isso, enfim, narrativas, né, ou formas de dar sentido para essa vida, que vão ser obras literárias, vão ser, enfim, romances, poemas, inclusive teorias éticas, né? Então esse é o nosso ponto. Quer dizer, as teorias éticas contemporâneas, a teoria do Stuart Mill, que a gente vai ver, a teoria do Kant, a ética do cuidado, que tem grande inspiração aristotélica, ou um diálogo pelo menos com Aristóteles, né? A ética do discurso do Habermas, todas essas têm uma visão, né? Ou são narrativas que procuram dar sentido para a vida das pessoas, ou criar uma orientação para a ação, né? Enfim, para a vida dessas pessoas. Também tem teorias econômicas que vão tentar dar sentido para a atividade econômica nesse ou naquela, né, para esse ou para aquele lado. Então, esse sujeito vai sendo obrigado a lidar com esse espaço de liberdade, vai criando narrativas, vai criando teorias, vai criando visões, vai criando hipóteses para lidar com os conflitos entre as esferas, e isso então vai... isso é um fenômeno muito específico da modernidade que, enfim, se consolida, talvez a gente possa dizer, a partir do século XVII para frente. Esses fenômenos aparecem ali, inclusive, enfim, a enciclopédia que vai discutir o papel das várias ciências, quer dizer, todo esse grande parte da configuração mental que a gente ainda, né, que nós temos até hoje, surgiu nessa época. Então, temos esse sujeito que está sociologicamente, historicamente, numa situação de ser obrigado a ser livre, e aí começam a surgir visões sobre a liberdade, inclusive visões, né, que começam, enfim, que vão questionar se essa liberdade realmente existe ou se ela não é uma mera ilusão, né? Vamos começar um pouco a discutir por aí, né? Então, existem então, enfim, teorias, visões, né, hipóteses contemporâneas, né, tão modernas e contemporâneas, que começam, inclusive, cientificamente a questionar se a liberdade existe mesmo ou se ela não é uma ilusão dos teóricos da modernidade, né? Então a gente tem algumas formas de sociologismo, né? Isso Horkheimer mostra no texto, que o sociologismo, nesse sentido que eu estou usando aqui para a discussão, né, da liberdade, ele vai dizer que, na verdade, quem decide pelo sujeito é o todo, né? O todo decide pelo sujeito, e ele, na verdade, é uma espécie ele é manipulado, se a gente quiser dizer, ou ele é ativado, né? Ou, enfim, as suas ações são melhor explicadas pelas regras do todo social do que pela sua própria consciência, pela sua própria individualidade, né? A gente também tem algumas formas de biologismo ou evolucionismo, né? Alguns biólogos que estudam a moral e que discutem então essas questões, que também vão dizer, olha, na verdade, a ideia de liberdade, a ideia de autonomia, de dar normas para si mesmo, né, que a gente vai discutir quando falar do Kant, é uma ilusão mental, é um mecanismo que o homem usou na sua escala evolutiva, né, mas que na verdade o que explica as ações humanas é o seu desejo de preservar a espécie, né? Quer dizer, é de se preservar como espécie, então é isso que explica
a ação humana e a moral deve ser explicada em função desse objetivo, vamos dizer assim, ou dessa lei natural, ou dessa lei biológica, né, que, enfim, está ali funcionando na natureza. Então, essas são duas visões contemporâneas que negam a liberdade, né? Tanto qualquer forma de sociologismo ou as diversas formas de biologismo. E aqui na nossa universidade a gente tem uma linha de pesquisa dos Lumanianos, né, a teoria dos sistemas, que nesse sentido é uma forma de sociologismo, né, que nega a ideia de liberdade ou que reduz a ética a algo pouco importante e diz que na verdade a gente tem que pensar em termos dos sistemas sociais, né? São os sistemas sociais que explicam o nosso comportamento e a gente não passa de uma espécie enfim, de joguete, né, ou de expressão, né, mera expressão de regras que estão determinadas pelo todo social. Então, tem um grande questionamento entre os autores da teoria dos sistemas lumanianos se a própria ética que a gente estuda faz algum sentido. Então, não são posições desprezíveis, né? De um outro ponto de vista, e já problematizando por um outro lado, então, o que eu disse? Eu disse, bom, que a ética é um fenômeno que ela é melhor compreendida como um fenômeno histórico, inclusive as teorias éticas, né, são melhor compreendidas, para mim, como um fenômeno histórico. Isso significa que eu tenho que pensar os problemas contemporâneos em primeiro lugar e as ideias produzidas em contexto, né, e tentar, enfim, recuperar filósofos mais antigos, mas pensando no contexto moderno. E o contexto moderno é um contexto de fragmentação de valores, de dematificação do mundo, como a gente discutiu, né? Segundo ponto que eu estou levantando agora, né? Eu estou dizendo o seguinte: olha, existem visões ainda hoje que negam a liberdade humana com dois tipos de argumento. Ou argumentos sociologistas, né, dizendo que o todo social, né? Eu vou ter que baixar o olho aqui de vez em quando para olhar as minhas anotações, tá? Então, peço desculpas, que eu não tenho teleprompter, né? Eu já expliquei para vocês. Então, o todo social, de uma certa maneira, dá sentido para a vida das pessoas e elas, na verdade, não passam de um joguete ou de peões, né, que vão desempenhando funções que já estão pré-determinadas pelas regras do sistema. E qualquer forma de, enfim, liberdade subjetiva é inútil ou não explica nada ou pode até gerar sofrimento, né? Pode gerar sofrimento individual. E a gente tem uma outra discussão de alguns biólogos evolucionistas que também pensam a moral, que vão negar a liberdade sobre um outro argumento, dizendo, olha, na verdade, toda a expressão, a expressão, ou o pensamento moral, na verdade, é uma ilusão que a espécie humana cria para si mesmo, para melhor se adaptar ao ambiente, né, para gerar razões mais razoáveis, para justificar, na verdade, o objetivo central da espécie, que é preservar a si mesma, preservar o seu patrimônio genético, né? Esse é o ponto, e é isso que explica todas as ações humanas no contexto social, né? Então, esse é um ponto importante para a gente entender. Nós não vamos examinar essas teorias profundamente, porque não dá tempo, né? Infelizmente, o nosso curso é curto, é um curso introdutório, não vou discutir autores sociologistas e nem autores, enfim, biologizantes, né? Se vocês quiserem dar uma olhada em algum texto do Niklas Luhmann, né? Vale a pena. E sobre essas éticas biologistas ou sobre a relação entre a biologia e a ética, vocês podem dar uma olhada nesse livro aqui, né? Que é um livro muito interessante que faz um apanhado dessa discussão no campo da biologia, né? Então vale a pena dar uma olhadinha, né? Bom, além desses dois problemas do sociologismo e do... Então, por que eu não vou me aprofundar nisso, né? Porque se eu for discutir em termos sociologistas, a gente tem que cancelar o curso e discutir outra coisa. Porque para um sociologista, muito pouco dessa discussão interessa para os dias de hoje. Isso aqui, na verdade, é uma peça de museu. A gente estaria aqui, né, o Lumaniano diria pra gente, olha, sei lá, o professor Leonel diria pra mim, olha, isso aí que você está fazendo é uma peça de museu, né? Você está só falando coisas aí do passado, na verdade a sociedade complexa não comporta mais essa discussão ética, né?
E para um biologista, a mesma coisa. Muito interessante essa discussão ética, mas você tem que estudar biologia, tem que estudar como é que as espécies se comportam, que é isso que explica o comportamento humano. Então eles são, de uma maneira, concorrentes, né, da discussão ética, então não dá para, enfim, aí não dá para a gente se aprofundar muito nisso, porque eles negam, na verdade, toda essa discussão como se fosse uma discussão relevante, né? Então, de uma outra perspectiva, então, dá para a gente problematizar a questão da liberdade de um outro ponto de vista, que é o ponto de vista do Horkheimer, né? Que ele diz o seguinte: bom, tudo bem, então o ser humano é livre, sociologicamente foi criada essa situação de fragmentação das esferas e você tem uma demagificação do mundo, e o ser humano, como diz o Weber, precisa tomar decisões para orientar a sua própria, quer dizer, a sua própria vida. Mas será que a liberdade é uma questão de consciência individual ou ela é uma questão que depende do coletivo, né, depende da organização da sociedade e também, aí o Felipe Zimbardo nos ajuda, né, depende das condições institucionais em que você está inserido, quer dizer, ele está especificando um pouco esse argumento do Horkheimer, né? Então, será que a ética e a liberdade, né, o exercício da liberdade, é uma questão que diz respeito só à consciência individual, à convicção individual, né, de que aquilo que você está fazendo é correto, ou a ética também inclui a liberdade, né? Estou falando da liberdade, né? Então, ou, enfim, a liberdade, e aí, claro, a ética vem junto com essa discussão, a ética, quer dizer, a ética moderna e contemporânea. Será que a liberdade tem a ver também com as condições sociais em que ela é exercitada, em que essa liberdade é exercitada, e também as condições institucionais que você está envolvido como indivíduo. Deixa eu só checar o tempo aqui para ver se eu não falo de mais nem de menos, né? Bom, então vamos discutir um pouquinho isso, né? Então vejam, a ideia de liberdade a gente pode falar dela, enfim, usando um termo como autonomia, né? Que é um termo que o Kant vai se utilizar, né? Autonomia, o que significa? Significa ser capaz de dar normas, né? De autolegislação, né? De dar normas para si mesmo. Então, dar normas do ponto de vista individual, né? Eu digo, né, para mim mesmo o que eu devo fazer e ajo de acordo com aquela regra. E isso significa, então, né, que eu tenho que ter a liberdade de questionar as normas que estão funcionando naquela sociedade. Enfim, então toda a minha ação, né, a minha ação tem que ser presidida por regras que foram racionalmente testadas, né, e que passaram nesse teste, né, passaram nesse teste de racionalidade que o sujeito, ao qual o sujeito as submeteu, né? Mas aí a questão é, será que isso é algo puramente individualista, é individual, né? Será que eu consigo, por meio do indivíduo, né, por meio de um exame individual, né, da racionalidade das regras, chegar a um critério universal? Esse vai ser um problema que a gente vai tratar quando falar do Kant, né? O Kant é muito acusado de ser solipsista, né? Ele tem a dificuldade de dar conta do outro, né? Então, tem esse primeiro problema, né? Qual é o critério que eu posso usar para dizer que uma certa regra é racional e, portanto, é ética, no sentido kantiano, né? Qual é o critério que eu posso usar para dizer que uma regra é ética e é racional? Enfim, as duas coisas se confundem no caso da modernidade. A gente vai ver um pouco melhor isso quando eu falar do Kant, quando eu falar do Stuart Mill, né? Mas tem um segundo ponto aí, né, que é o que nos importa nesse momento, né? Não é tanto a questão do critério, né, para a ação, mas é a própria ideia de exercício da liberdade, né? Enfim, pressupondo que eu saiba o que é certo e o que é errado, pressupondo que eu tenha convicção e tenha razões para acreditar que a regra na qual eu acredito é objetiva, né? Ela tem um valor objetivo, ela é
ela deve ser cumprida porque ela é correta para qualquer pessoa, em qualquer situação em que ela se encontra. Vamos supor que eu esteja de posse de uma regra como essa. Esse vai ser o ponto que a gente vai discutir quando a gente pensar, quando a gente examinar o Stuart Mill e o Kant. Bom, mesmo assim, né, eu ainda dependo de condições sociais, né, eu posso dizer que eu dependo de condições sociais para que eu possa fazer essa regra ser cumprida. Né? A sociedade me fornece ou não, né, dependendo da sua organização, um espaço possível para o exercício da liberdade a partir de um critério que eu estabelecer, né, o que for estabelecido racionalmente. Bom, como assim, professor? Né? Basta lembrar do texto do Max Weber. Né? Um sujeito que está pressionado, por exemplo, para ganhar dinheiro e para sobreviver, né? Como é que ele pode ser capaz de exercitar sua liberdade de maneira completamente, desculpem, de forma plena, né? Uma pessoa que está com fome, né, ou que está morrendo de fome, como é que ela pode ter o espaço amplo para refletir sobre todos os assuntos e realizar os seus objetivos na vida e no mundo e fazer o que ela é certo, o que ela acha certo, né? De uma certa maneira, ela vai estar animalizada, né? Coitado dos animais aí, porque, enfim, né, os animais, enfim, tem toda uma discussão, né, se eles são racionais ou não e quais são racionais ou não, mas ela está de uma certa maneira embrutecida, talvez seja um termo melhor, não animalizada, mas ela está embrutecida pelo fato de estar com fome, de estar vivendo necessidades as mais básicas, né? E ela não consegue exercitar essa liberdade. Então, essa é uma crítica que se faz a toda a concepção de liberdade que seja excessivamente subjetivista, né? E que pense apenas que a liberdade é uma questão de consciência, é uma questão de convicção íntima. Não, mesmo tendo a consciência, tendo a convicção íntima e tendo um critério para dizer, né, o que é correto e o que não é naquele determinado momento histórico, eu ainda dependo de condições sociais para colocar aquilo em prática, digamos assim, né, para exercitar a liberdade. E aí do que adianta ter consciência se eu não posso, né, realizar o que eu quero na prática? De que adianta ter essa convicção íntima se eu não consigo efetivamente agir sobre o mundo? Né? Do que adianta? Isso aqui autores como o Jean-Jacques Rousseau, né, que é um autor importante para esse tema, o próprio Karl Marx, que é mais citado do que lido, né, mas o Karl Marx também fala isso, é dele a frase, né, do que adianta a liberdade se eu não tiver o que comer. O Franz Neumann é um autor que eu estudei, tem um texto muito legal sobre, chama Os Três Conceitos de Liberdade, até vou deixar aqui para vocês também como leitura complementar, né, em que ele discute essa ideia, ele fala que a liberdade tem uma dimensão jurídica, uma dimensão volitiva, né, da vontade, e uma dimensão histórica, e as três têm que ser pensadas ao mesmo tempo, né? E, enfim, e também tem toda uma crítica cristã de outras religiões ao sistema capitalista e as dificuldades que ele cria por, então, assim, limitar demais a autonomia das pessoas, porque enfim, é isso de novo, né? Se eu tiver que manter o meu emprego, se eu tiver numa situação, eu tenho uma família, eu tenho muitos filhos, enfim, eu tenho contas para pagar. E sei que aquele emprego, enfim, é de difícil, enfim, estou numa situação em que é difícil conseguir um emprego novo, né? E o meu chefe me pede para fazer alguma coisa eticamente dúbia, né? Ou abertamente corrupta, né? Qual é o meu espaço para decidir nesse caso? É claro que existe um espaço para decisão, é difícil dizer. Tem situações em que não há espaço para decisão nenhuma, né? Quando as pessoas negras foram trazidas da África para serem escravas no Brasil, elas não tiveram opção nenhuma, né? Então elas eram simplesmente vítimas de tráfico, né? Enfim, do tráfico negreiro e foram, enfim, não tinham espaço de autonomia nenhuma. Sempre há um espaço, normalmente nas situações concretas, sempre há um espaço, mas esse espaço vai variar. Ele vai ser maior ou menor, dependendo da sociedade. Né? Se eu tiver uma sociedade mais igualitária e em que eu dependa menos do trabalho, por exemplo, para sobreviver, que eu tenho uma renda universal, né, como se discute hoje em dia, para me manter, eu posso ter mais espaço para decidir, porque a economia vai pressionar menos a minha vida, né,
e eu vou então ter mais possibilidade de raciocinar, refletir sobre as coisas e não simplesmente agir para sobreviver, né? Não, esse é o ponto. Então, esse é um ponto importante. É um exemplo interessante do que o Horkheimer diz quando fala da questão da importância da sociedade, né, ou da organização social, né, para se pensar a liberdade. O Felipe Zimbardo, eu peço que vocês assistam o vídeo dele, que é muito interessante. O Felipe Zimbardo vai falar de um fenômeno parecido, né? Vai fazer um raciocínio semelhante, mas aí mais especificamente voltado ao estudo de instituições. Instituições como o exército, instituições como a escola, instituições como a família. O vídeo fala de um episódio muito pesado, inclusive, né? Se vocês forem